gente boa de Deus. Eu não pude ontem fazer a nossa sequência aqui no Evangelho de Mateus por razões de compromissos pessoais inadiáveis na cidade, mas hoje nós estamos de volta e como você que me acompanha todos os dias sabe, essa nossa sequência de Mateus eu disse que iria abrir um pequeno parêntese para a gente incluir o que está em Lucas, no capítulo 15. Eu já fiz isso na quinta-feira da semana passada, falando na parábola da ovelha perdida, aqui em Lucas 15, de 3 a 7. E você que anda comigo sabe. E quem não anda comigo e acabou de entrar aqui, está tudo no YouTube, na sequência. Já tem 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses vai fazer daqui a um pouco, expondo todos os dias a sequência de Mateus para quem quer aprender com genuinidade, com clareza, com lucidez, com bom senso, o Evangelho puro, genuíno de Jesus e quer aprender quem é o Deus de Jesus, a quem ele chama de Pai, de Abba. Então, na quinta-feira passada, eu falei sobre a parábola da ovelha perdida aqui em Lucas 15 e do pastor que deixa 99 ovelhas no aprisco e vai à procura de uma que se perdeu, E tendo-a achado, volta cheio de alegria e Jesus conclui dizendo, em verdade eu vos digo que haverá maior júbilo no céu por um único pecador, por um ser humano que faz um processo metanoico, que muda de mente, que permite que a sua mente, que era como o Gênesis descreve, a terra no princípio, ou seja, sem forma e vazia, uma mente amorfa, e oca e vazia e sem sentido, quando esse indivíduo, encontrando o amor do Pai revelado no seu Cristo, que é Jesus, esse amor é transformador, ele gera uma convulsão. Eu estou falando do que eu conheço, e conheço na prática, de um processo que me virou do avesso e que afirmou o meu significado, o meu valor, a minha individualidade e que acelerou e aprofundou, como nada poderia tê-lo feito acontecer de outro modo, o meu processo de individuação, de consciência profunda de quem eu sou em Deus. Por isso Jesus diz, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um ser humano que faz um processo de metanoia, de mudança de mente e que recebe a mente de Cristo no lugar dessa mente amorfa, do que a existência de 99 justos que estão tão estratificados e empedrados e que não se enxergam e que não se percebem e que dizem, portanto, eu não preciso de arrependimento, de nada disso. Nem pecador, do jeito que esse pessoal é, eu só sou um humano que tem alguns defeitinhos. Mas pecador mesmo eu não sou, isso são os outros. Eu estou numa outra categoria. Esses estão empedrados. O indivíduo que chega e diz, não, isso não me toca e não me tange, qualquer que seja a ideia de pecado é para outros, isso é para gente muito culposa, muito enfermiça, muito adoecida. Eu não. Eu passo pelo mundo, não sou perfeito. Não consigo amar com esse amor que Jesus propõe, porque é demais, é impraticável. Não, acolher certas pessoas também, não peça isso de mim. Eu tenho os meus valores. E essas pessoas
não cabem nos meus valores. Eu tenho as minhas crenças religiosas e eu só consigo me relacionar, talvez seja até uma limitação minha, com gente que mantém as mesmas crenças que eu, exatamente. Do contrário, olha, eu posso até estar enganado, mas eu faço isso com toda a convicção pessoal. Eu não quero nem permitir a aproximação delas da minha vida. Não, essa história de que Deus não faz acepção de pessoas é Deus. Eu não sou Deus. Eu sou humano. Eu nunca nem vou lutar contra isso. Eu dou vazão às minhas simpatias pessoais. Se rolar, rolou. Se não rolar, eu vou desgostar para sempre. E não interessa, farei isso com toda tranquilidade. Aí quando o indivíduo que vai dizendo, dentre tantas milhões de coisas, essas pouquinhas que eu acabei de falar aqui, vai assim procedendo, não tem jeito. O coração dele se empedra e ele não sente mais nada. Paulo diz que ele adquire um estado mental reprovável. E diz mais ainda, diz que ele fica com a mente cauterizada, insensível, desenervada, totalmente incapaz de conduzir emoção, sentimento e renovação de compreensão e de entendimento. Esses são os 99 que não precisam de arrependimento, que Jesus diz aqui. E são os entes mais perdidos desse mundo. E ele diz, o bom pastor deixa quem quer que diga numa quantificação enorme que não está precisando de arrependimento para ir à procura de um único, que eventualmente nem saiba tudo o que precisa ou nem saiba nada do que precisa, mas está perdido, disposto a ser achado. E quando é achado, não resiste. E quando é alcançado, é transformado pela gratidão que o alcançou, que o acolheu, que o perdoou. Isso a gente viu na quinta-feira passada. Aí Jesus, agora, depois de ter no verso 4 dito, qual dentre vós é o homem que a ele ilustra com o pastor e as ovelhas, e 99 no aprisco e uma que ele vai buscar, ele conhece as suas ovelhas pelo nome, e elas lhe reconhecem a voz, e ele traz, e ele diz que a alegria entre os humanos é diferente da alegria celestial. Entre os humanos, o que prevalece é conta, é aritmética, é cálculo, é quantificação. Quantas, hein? Quantas? Quantas ovelhas? Quantos batizados? Quantos convertidos? Quantos? Está cheio o aprisco? Isso é coisa da carnalidade humana. O Evangelho não tem nada a ver com nada disso. Por Evangelho, o que vale é a qualificação da consciência. Porque no fim o que importa é a qualificação da consciência. Aí depois de ilustrar usando a imagem de um homem, porque no primeiro século, em geral, os pastores de ovelhas no campo eram homens. Hoje você até encontra em lugares extremamente pastoris e pecuários, como a Nova Zelândia, uma quantidade grande de mulheres no pastoreio, no cuidado da ovelhinha no campo. No passado, há 2000 anos, não era assim. Aí no verso 8, também há 2000 anos atrás, a gente está falando de Jesus, ele diz, ou qual é a mulher? Depois de ter ilustrado com o homem, ele mostra que essa psicologia do Abba, essa psicologia do pai, é uma psicologia que transcende o masculino, o feminino, o paterno, o materno.
ele designa essa relação como relação com o Pai, porque na designação e na descrição que ele faz do Pai, tem todos os elementos da constituição do amor que um ser humano possa conhecer, experimentar e acerca dela exercer discernimento. Nesse Abba, que é o Pai, assim afirmado por Jesus, existe homem, existe mulher, existe filho, existe pai, existe mãe, existe carinho, existe cuidado, existe inclusive a pedagogia animal. Muitas vezes a gente vê de deixar as crias crescerem, de forçá-las a amadurecerem. Existe tudo o quanto a gente encontra de ilustrativo na natureza das coisas a partir da nossa vida e à nossa volta, tanto quanto existem aquelas coisas que são sublimes e que estão para além da nossa possibilidade de exemplificação imediata no nosso horizonte de eventos. Pois bem, aqui ele mostra como essa psicologia da redenção, que é ilustrada por um homem, pastor, agora é ilustrada por uma mulher, dona de casa, que tendo 10 dracmas, aquela pataca da moeda romana, com seu valor importante, uma dracma tinha valor importante no dia a dia, no cotidiano das pessoas. De modo que essa mulher tinha 10 guardadas. Era uma boa poupança. Dava para ela garantir meses de subsistência no futuro dela. Dependendo da economia, poderia até subsistir praticamente quase um ano. Dependendo da economia da vida e de onde vivesse. E do apressamento das coisas aonde ela existisse. Como mulher, como dona de casa. E Jesus diz, o reino dos céus é também como uma mulher. E tendo 10 dracmas, 10, uma grande poupança, se perder uma dracma, acende a luz, acende a candeia, ilumina a casa. A pressuposição é que essa mulher deu conta da falta dessa dracma à noite. Quando ela foi olhar as coisinhas dela e viu que só havia 9 e ela já tinha guardado 10, ela para tudo. Ela está disposta a fazer uma vigília naquele dia, a não dormir. Mas ela acende as luzes e vai procurar embaixo de tudo. Vai afastar móveis, vai rodar o interior da casa, vai ver todas as roupas, todos os alforjes, todas as bolsas, todos os lugares possíveis e passíveis de que algo daquela natureza ali estivesse, ou os lugares onde ela mesma, sem o perceber, tivesse perdido, deixado cair. Procura nas fendas, procura nas brechas, acende as luzes para que enxergue tudo. E não se permite sossegar. E, óbvio, Jesus não faz nenhuma manifestação diagnóstica aqui dizendo que essa mulher tinha TDAH. Mas eu lhes garanto o seguinte, toda mulher quando perde uma dracma e não tem TDAH, naquele instante ela fica com. Eu tiro pela minha mulher. E carrego o apelido aqui em casa e da minha parte, e hoje em dia já nem titubeio. Se uma coisa minha não foi achada, eu logo digo, onde está a mulher das dracmas da minha vida? E ela vem na mesma hora, pode deixar, meu amor, que eu vou achar. E ela ainda tem mais alguns ditados, com os quais eu me habituei e acho tudo uma graça, lindos. Ela diz, não, vocês, homens, não sabem procurar meu amor.
deixa comigo. E ela acha. Ela mete o dedinho, aqueles dedinhos compridos, enfia em vários lugares. Quando eu vejo, lá vem ela com o negócio, olha só, achei! E quando a dracma perdida é a dela, ai meu Deus, eu às vezes tenho que interromper. Meu amor, já são 2h30, 3 da madrugada, e você ainda está procurando isso. Desde 11 da noite. Não é melhor esperar? Amanhã de manhã você vai ter mais ajuda e mais luz para enxergá-la. De não, eu sinto que eu já estou perto dela. Sinto que eu já estou perto dela. Daqui a pouco ela diz, celebra, aleluia, achei. Pode ser o que seja, ela diz, achei a minha dracma perdida. E toda vez que eu ouço aquilo, eu só me lembro dessa obstinação, do amor do pai que é mãe, desse pastor que é também a mulher dona de casa, desse Cristo que é todas as expressões possíveis de amor e de cuidado, até mesmo de amor e de cuidado animal e instintual, que às vezes aos olhos dos humanos parece que um certo animal poderia estar ajudando mais do que está ajudando, mas ele sabe que a relação com aquele filho precisa agora de deixá-lo ser forçado a encontrar caminhos de sobrevivência enquanto o olhar da mãe ou do pai o observam, deixam cair, ralar, patinar. Aqui e ali você vê o pai ou a mãe colocarem um calço no máximo, mas o esforço tem que ser dele. No Evangelho a gente encontra também figuras e imagens da mesma natureza. Porque o objetivo é fazer com que cada um de nós cresça, aprenda a andar com as próprias pernas e amadureça. Mas no texto em questão, o que está e recebe ênfase total é essa obstinação da procura. Vocês lembram? Quem estava comigo semana passada e aprendeu o contexto de Lucas 15, do problema dos fariseus e dos escribas, falando de Jesus, esse recebe pecadores e come com eles, é amigo de pecadores, porque Jesus se congratulava, comia e bebia, e banqueteava-se, conversava, e ria, e acolhia, e se sentia à vontade entre os cobradores de impostos, os pecadores, as meretrizes, as prostitutas, os marginalizados da sociedade, e os fariseus traziam aquela carga de ódio toda. Está tudo guardado aí, eu não vou repetir, eu passei aqui 1h30 mais ou menos explicando esse contexto histórico, está no YouTube. Então quem quiser ajuda está dada já, para entender, para entrar no 3D do Evangelho. Senão você fica sempre no flat, fica sempre em 2D, nunca mergulha, nunca tem perspectiva, nunca é algo com dimensões mais profundas para você, porque você só chega, cai aqui, dá uma olhadinha e sai correndo. Eu não tenho nenhuma esperança de que nada melhor ou mais profundo aconteça com você. Eu não tenho. Com você, assim, não tenho. Vai ser sempre um ente da superfície. Então Jesus diz, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a luz, varre a casa, coisa por coisa. A casa está limpa, mas ela vai varrer. É o caminho que ela fez durante o dia, o que ela fez naquela semana, ela vai procurando, varrendo, coisa por coisa, varre. Acende a luz e varre a casa. E procura, a palavra é diligentemente, minuciosamente, cuidadosamente, obstinadamente, quase obsessivamente. Procura o que perdeu até encontrá-la. É minha, eu vou encontrar.
Não será fácil se perder do meu amor. É o que Jesus está dizendo, não será fácil se perder do meu amor. Para que alguém se perca do meu amor, tem que ter muita vontade de ficar longe de mim, como esses fariseus e os seus teólogos, com raiva, zangados, brigando, reclamando, mal-humorados, queixosos, culpando Deus, julgando Deus em Cristo, julgando o amor de Deus como excessivo, criando um Deus à imagem e semelhança deles próprios e projetando os seus próprios juízos de perversidade e de mediocridade sobre os outros e sobre o próximo, como faziam esses aqui do contexto do Evangelho em Lucas 15, os fariseus e os seus escribas, esses ultrafanáticos religiosos. Esses aqui fazem tanto esforço que, apesar de Jesus nunca os ter expulsado de lugar nenhum, nem quando chegou o dia da pior advertência que eles sofreram de Jesus, está narrado e a gente verá mais adiante em Mateus, no capítulo 23, quando voltarmos para a narrativa da sequência de Mateus, nem no pior dia Jesus disse: eu não quero mais que vocês, aqui no espaço-tempo, deixem de me ouvir. Vocês não têm mais oportunidade. Aqui, entre o berço e a sepultura, Jesus nunca expulsou ninguém. Agora, ele diz que vai chegar uma hora, e ele diz especialmente para esses ultra superiorizados, moral, teológica, doutrinal e espiritualmente, que vai chegar uma hora que não vai adiantar dizer Senhor, Senhor, ou em teu nome nós curamos, fazemos milagres, expulsamos demônios, anunciamos para multidões. Se vocês não vivem o amor de Deus e olham para a vida de maneira iníqua, perversa, injusta, cheia de ódio, de acepção de pessoas, vocês ficarão fora. Eu vos direi naquele dia. Hoje em dia não, ele está deixando todo mundo chegar, mas haverá um dia que ele chama de naquele dia, em que ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Nunca. Eu tenho a memória da perturbação de vocês, mas não tenho nenhuma memória de relacionamento de amor entre nós. E nem tenho nenhuma memória de relacionamento de amor entre vocês e aqueles a quem eu amei e vocês odiaram porque eu os amei. E vocês me desprezaram porque eu amei quem vocês desamavam e odiavam. Então saiam daqui. Vão para o mundo de equidade dos iguais, dos idênticos, dos clones, dos robôs que vocês pretendem que a vida seja. Mas comigo é um mundo de gente, com individualidade, com individuação, com histórias diferentes, que chegam a mim de modos diferentes. Outros eu a eles vou, porque percebo a honestidade deles de não conseguirem se achar sozinhos. Mas vocês que dizem: nós já nos encontramos, já somos o povo escolhido, já somos aqueles a quem Deus determinou para a salvação, nós já somos isso e aquilo, vocês fiquem aí, vocês não precisam de nada. Não precisam de Deus, não precisam de arrependimento, não precisam do próximo, não precisam do mundo, não precisam da vida, não precisam da natureza, não precisam nem do planeta. Vocês cuidem de vocês mesmos. Eu vou cuidar de quem me quer, quem me precisa, quem necessita. E essa é a mensagem que está aqui centrada nesse buscar acender a luz, varrer tudo, procurar diligentemente, obsessivamente até encontrar. E eu tenho visto nesses quase 52 anos de pregação do Evangelho, o Senhor encontrando gente que ninguém jamais imaginaria
que ele estava trabalhando no coração delas, estando elas tão distantes, distantes do cristianismo, distantes da igreja, distantes de pregação, distantes de pastor, distantes da Bíblia, distantes de informação, distantes de catequese, distantes de tudo, menos de Deus. Porque o distanciamento deles era traumático e também tinha a ver com o fato de que, de modo absolutamente intuitivo, eles sabiam que todas essas coisas das quais eles estavam distantes eram representações, eram flâmulas humanas para designar Deus, mas não tinham exatamente nada em si a ver com Deus mesmo. Faziam parte do relicário, dos santos graus, dos cultos da relíquia humana e das crenças, mas não tinham nada a ver com Deus em si, como diria Immanuel Kant. Nada com o em si, com o que é, e só com o que se atribui como decorrendo dele, cuja fenomenologia de sagração e de consagração e de tornar sagrado é um fenômeno totalmente humano e nada mais do que humano, nada de fato divino. Por isso, ou por inteligência demais, ou intuição demais, ou trauma demais, ou cansaço demais, essas pessoas nem querem chegar perto disso, mas Deus chega perto delas o tempo todo, como eu tenho assistido. Especialmente depois que eu decidi que eu não tinha mais muito tempo a dar aos cidadãos de Jerusalém, aos escribas e fariseus, aos saduceus, aos capitães do templo, aos sacerdotes da religião, e passei a dedicar o meu tempo exclusivo para o mundo, para os de fora. Eu dou prioridade primeiríssima para qualquer pessoa de fora. Especialmente aquelas que todo mundo diga, esse aí é um perdido, não quer nada. Quando o crente diz que alguém não quer nada, eu já tenho certeza que aquele cara está preparado para receber tudo. Só porque o olhar do crente já o diagnosticou dizendo que ele não quer nada. Ele não quer nada com tudo aquilo que ele não deve querer mesmo. Mas se você chegar com aquilo que ele nem sabe que procura, e ele sentiu o cheiro daquela realidade, ele quer na hora. Quando se trata de Deus, e aí eu tenho visto isso acontecer aos milhares para todo lado. Porque há uma diligência divina, há uma diligência no Espírito Santo em encontrar e alcançar essas pessoas que você diz que não querem nada. E tendo achado a dracma, tendo achado esse objeto de valor, tendo achado essa pessoa que tinha um valor muito mais agora importante na subjetividade do coração de quem o procurava, maior até do que o valor da coisa em si, tendo achado esse Deus, que aqui é uma mulher, reúne as amigas, as anjas, as vizinhas, os entes espirituais, a grande nuvem de testemunhas, reúne e se alegram com aqueles que são família de Deus, tanto nos céus quanto na terra, que formam a grande congregação que só Jesus conhece. Reúne esse povo da amizade celestial, esses amigos do reino de Deus, e diz: alegrai-vos comigo, porque hoje achei a dracma que eu tinha perdido. Eu acho interessante é que essa mulher, que é Cristo aqui representado na parábola, diz que eu havia perdido. Esse Deus que assume responsabilidade com o que é dele, que eu havia perdido,
Aí você diz, e quando é que alguma coisa pode se perder aos olhos de Deus? É claro que nada, né? Mas o que é lindo é que, embora de Deus nada se perca, Deus em Cristo assume responsabilidade pelo perdido. Embora nada se perca aos olhos de Deus, em Cristo, Deus assume responsabilidade pelo perdido. Guarde isso no seu coração. Embora nada se perca diante de Deus, em Cristo, Deus assume responsabilidade pelo perdido. Por isso diz, vinde e alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. É porque ele não enxerga tudo, é porque ele não sabe tudo, é porque ele não vê tudo, não. É porque ele tem um amor responsável. É amor de pai, é amor de mãe, é amor verdadeiro. É amor visceral, é amor intrínseco. É amor que não desiste de amar jamais. É amor unilateral e que não precisa de barganha, assim como o meu amor de pai, apesar de eu ser a pura relatividade encarnada, mas o meu amor de pai não está condicionado em relação ao cuidado pelos meus filhos, em relação a quem me trata melhor, me trata pior, ou não me trata bem eventualmente, quem é mais perceptível, quem é mais distraído, quem é nada, tanto faz. Isso no máximo faz você ficar mais amigos de uns do que de outros, assim, na espontaneidade, sem nenhuma propaganda, só porque quem procura mais, encontra mais. Quem procura menos, encontra menos. Mas você, como pai, eu, como pai, não faço acepção de filhos, nenhum. Tem filhos com os quais eu me identifico mais numa área, com outros noutra área, com outros noutra área, mas para mim são todos filhos iguais e não há qualquer necessidade de barganha. O meu compromisso vai de mim para com eles. É por isso que eu sou pai e eles são filhos. Eu não espero para determinar o nível nem a profundidade do meu compromisso com eles, o tipo de tratamento que eventualmente eles venham a me dar. Se eles me tratarem bem, felizes são eles por assim fazerem. Se eles não me tratarem bem, infelizes são eles por assim fazerem, mas eu não mudo. E nem deixo de assumir responsabilidade. Porque semelhantemente ao meu Deus, eles são meus. E a responsabilidade é minha, como eu aprendi com Jesus em João, no capítulo 13, no verso 1. Tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Venham e alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, diz Jesus concluindo, que de igual modo, do mesmo modo, com essa irracionalidade, porque a festa que essa mulher que achou a dracma perdida deu, eventualmente pode ter custado mais do que a dracma em si. Ela pode ter até feito um investimento a mais. Mas ela não estava celebrando o valor da dracma, ela estava celebrando o ter encontrado o que era dela e se havia perdido. É muito mais profundo, é muito menos quantificável, é muito mais afetuosamente qualificável. Os significados são de outra natureza no reino de Deus, as importâncias são outras, os valores são outros, os preços são de outra natureza e as demandas e os sacrifícios são feitos não a partir de somas e de contas, mas a partir de compromissos e de vínculos, e de afetos entranhados e indissolvíveis. Há uma indissolubilidade de amor manifesto nessa redenção que Jesus propaga. Eu vos afirmo que de igual modo
a júbilo diante dos anjos, diante das outras camadas dimensionais. Elas estão muito mais inteiradas do que é amor, interesse, prioridade primordial de Deus na criação e entre os humanos, do que os humanos são capazes de identificar entre eles próprios. Esses seres chamados de anjos, cujo significado é mensageiro, e que são de naturezas e civilizações e energias e modos de ser diferentes, muitos deles são entes totalmente não biológicos, de outro tipo, de outra criação, de outras eras e de outras dimensões, mas estão, como Paulo diz, de olhos, aprendendo sabedoria com a resposta humana a Cristo, ao Cristo que se revela em Jesus, que é absoluto na sua revelação histórica, e ao Cristo eterno, que se revela a todos os seres humanos desde sempre, se revelará a todos os seres humanos até sempre. Mesmo que eles não tenham tido conhecimento histórico da manifestação plena do Cristo eterno em Jesus na história. Tudo é maior do que a percepção do homem. Tudo só tem validade por causa do que Deus concebe, do que Deus chama meu, do que Deus decide, do que em Cristo já está decidido, como Paulo diz, que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. E Ele está usando dessa misericórdia para conosco toda hora. Eu tive o privilégio de ser alcançado por essa misericórdia, sabendo e ouvindo de Jesus e tendo acesso a essas narrativas dos evangelhos que me deram essa compreensão que eu carrego e que transformaram a minha vida de um jeito que nada, nenhuma filosofia, nenhuma psicologia, nenhum experimento de natureza, de qualquer que fosse a natureza, nenhum alterador de consciência, nenhum fenômeno, qualquer que fosse ele, da face da terra, nenhum líder religioso, nenhum processo meditativo ou de transcendência me levaria por conta própria. Eu jamais seria quem eu sou se eu não tivesse sido achado por essa obstinação do amor de Deus. E eu vejo essa obstinação se manifestando em lugares onde pessoas vieram a conhecer o Cristo e só depois de muito tempo é que vieram a conhecer o informe histórico do Cristo eterno na pessoa de Jesus. E aí correram para um abraço lúcido e consciente. Eu estou vendo todo dia, vocês é que estão perdendo o que Deus está fazendo no coração de muita gente fora dos escribas, dos fariseus, da religião, da academia, do Templo de Jerusalém, das instituições. Tudo isso é só para gente que não precisa de arrependimento. Gente imutável. Mas eu sei que o Espírito Santo está livre, trabalhando toda hora. Aí eu recebo telefonemas de ateus, ou áudios lindos de gente que diz, olha, eu não consigo ainda dizer que eu creio em Deus, mas eu posso dizer que eu creio no Deus que o Caio crê, porque no teu Deus eu creio. Mas eu fiquei com a mente tomada de uma divindade tão perversa que me foi passada culturalmente, que eu tenho até vergonha de dizer que creio em Deus. Hoje em dia eu tenho dito para algumas pessoas que me perguntam se eu continuo ateu, eu digo, olha, já nem tanto. Hoje eu creio no Deus que eu ouço o Caio falando a respeito dele. Naquele ali e com aquele ali, eu tenho total tranquilidade de me relacionar. Eu ouço toda hora gente em todos os lugares falando isso. O preço que eu pago é ser chamado, como Jesus foi, de herege,
amigo de publicanos, de pecadores, de prostitutas, de meretrizes, de gente irreligiosa, de gente crítica, de gente de todos os tipos que têm e fazem uma crítica completamente pertinente, porque estão dizendo que os ruins são ruins, que o que é mal é mal, que o que é iníquo é iníquo e que eles não querem isso para a vida deles. Agora, se isso está associado a Deus, à igreja, à religião e ao cristianismo, problema desse Deus, dessa igreja e desse cristianismo. Porque se Deus não é Deus, esse cristianismo não representa Cristo e essa igreja não é o povo do amor, da redenção, da graça e da misericórdia, porque esses que o são não fazem também acepção de pessoas. Consideram todo outro perdido também igualmente seu irmão e se congratulam junto com anjos e fazem parte de festas celestiais, celebrando a bondade de Deus. Você conseguiu entender a singeleza eterna da manifestação desse amor em meu favor e em seu favor? Amanhã nós vamos entrar no filho pródigo. Amanhã é quinta-feira, eu tenho um compromisso cedo, de 10 a meio-dia, mas 1h da tarde eu estarei chegando aqui para a gente iniciar a fala sobre o filho pródigo, que obviamente não terminará amanhã. Nós vamos ter que falar dele provavelmente a semana que vem inteira, os outros 3 dias, porque é uma parábola carregada de elementos sobre os quais eu venho falando há 51 anos e nunca se esgotam. Eu poderei e falarei o resto da minha vida e não se esgotará. Então, o que eu trarei é apenas uma estruturação para você aprender a ler o filho pródigo daqui para frente. E agora, Jesus, eu te peço que essa palavra simples, singela, purinha, sem pretensão, carregada de humanidade, desejosa de ser honesta, transparente e próxima do que seja real na experiência de todo mundo, eu quero pedir que tu abras o entendimento de todas as dracmas perdidas, que são aqueles perdidos que não sabem que estão perdidos e que precisam ser achados pela tua determinação de dizer é meu. Eu te imploro por esses que se perderam sem saber que se perderam. Diferentes da ovelha que sabia que estava fora do reduto e do caminho. Essa dracma está perdida sem saber que está perdida. Mas tu sentes falta dela, porque ela é tua. Ela não sabe de ti, mas tu sabes dela. E tu a chamas de minha. E tu varres o mundo inteiro até encontrá-la. Esse ente que tem valor para ti. Um valor que está para além de toda proporção monetária atribuída ao que quer que seja em si. Eu te imploro que essa palavra simples e singela tenha entrado no coração de alguém inarrancavelmente, desenraizavelmente no coração de alguém ou de muitos. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que Deus abençoe você, minha amiga, meu amigo, querido, querida. Nós amanhã voltaremos com a graça de Deus. E hoje eu quero apenas pedir que você preste atenção nesse Pix que está passando aí. Eu vou pedir licença ao pessoal do TikTok, os meus amigos tiktokianos. Um beijo para vocês, tá bom? É que eu vou precisar do celular agora aqui para o que eu vou falar no YouTube. Passem para o YouTube, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Mas venham para o YouTube, é muito melhor, muito mais fácil. Para vocês, não é para mim não, mas para você é.
E para você que está no YouTube, deixa eu dizer, vá e aperte aí no sininho. Aperte no sininho. E para isso inscreva-se. Aperte no sininho para ser avisado toda vez que eu entro no ar que a gente posta uma coisa nova. O sininho badala para você. E também deixa aí o seu joinha, porque o algoritmo come joinhas, ele se alimenta de joinhas. Então, quanto mais joinhas, mais ele me bota para frente no YouTube. Mais ele expõe a pregação, o que eu faço. Eu só faço pregar, eu não vendo pedra, tijolo, nem relógio, nem cinto, nem pulseira, nem carro, nem nada. Não vendo nada, eu estou anunciando o Evangelho. Então ele me põe mais para frente. Ele me põe numa fila algorítmica que vai ter relação profunda com a quantidade de joinhas e de novas adesões, de modo que se você vem aqui, mas nunca se inscreveu, inscreva-se hoje. E chame os amigos e convide-os a inscreverem-se com a gente, tá bom? Então quem está aqui no YouTube comigo está vendo passar aí um Pix, e é pessoal. E eu quero agradecer a todo esse pessoal querido que vem nos ajudando aqui nesse Pix pessoal. Está passando aí o Brian. Obrigado, Brian. E a Washington, que deve ser de Washington. Muito obrigado. Marcos, muito grato. O Helder, poxa, Helder, a sua contribuição foi extraordinariamente generosa e fez uma diferença enorme para nós. Você nem imagina. Muito obrigado, Shirley. José, obrigado, José querido. Edmilson, Deus te abençoe. E obrigado mesmo, Edmilson. Também tem aqui o Held. Muito, muito obrigado. Um grande beijo para você. Obrigadaço. Walter. A Shirlene, obrigado, querida. Rodrigo, brigadíssimo. De todo o meu coração. Tá bom, Rodrigo? A Thelma, obrigado, querida. Oscar, muito lindo você, Oscar. Jean, obrigadaço. E obrigado a Shirlene, que quando não pode dar mais, mas ela sempre participa dando alguma coisa. Como o Narciso, obrigado. A Nair, obrigado, Nair. Obrigado, Daniel, querido. Muito obrigado a você, que aqui está escrito, deve ser Joás. Muito obrigado, Joás. Deus te abençoe. Tem um outro aqui que é o Liberal. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito, Liberal. Otoniel, Deus te abençoe, Otoniel. Que oferta tão linda. Adriano, obrigado, meu querido Adriano. Renato, que lindo, Renato. Deus te abençoe. Clênio, que maravilha, Clênio. Obrigado, Eliana. Você é muito querida e linda. E como Helder, que volta de vez em quando, José, a doação dele. Muito obrigado, José. Vocês todos que têm contribuído conosco, nossa gratidão, minha gratidão e da Adriana, de todo o nosso coração mesmo. Eu quero que você receba essa gratidão. É para isso que esse Pix pessoal está aí, serve para quem quer fazer esse tipo de doação que chega aqui na grama, na luz, na água, na comida, na bebida, no pão, nos que nos servem. Eu já estou com 70 anos, minha mulher com 68, tem coisas que a gente precisa de amparo, a gente tem o mínimo necessário para o nosso cotidiano e você é parte disso tudo, eu agradeço de todo o coração. Tem um outro Pix passando aí agora, que é um CNPJ. Isso aí é para o meu ministério, não é para a minha vida pessoal. Isso é para ajudar a tudo que a gente está fazendo aqui. Por exemplo,
Esse microfone aqui é igualzinho o que eu estava usando semana passada, né? Mas é novo. Porque o outro estava dando trabalho. E aí o Tiago foi e conversou com o Edivaldo e eles providenciaram esse novo. Assim, eu estou dando um exemplo banal, mas que está no meu rosto para você ver. Tudo aqui tem a ver com esse Pix do CNPJ. E chega lá na ELD. O Edivaldo faz a gestão disso tudo. Conserta, troca, paga salários. E eu peço que você que quer ser meu sócio, cooperador, ajudador, que quer ser um paráclito de consolação junto comigo, andando ao meu lado para consolar outras pessoas e atingir outras pessoas, use esse Pix para se envolver com a contribuição. Eu preciso de duas coisas. Uma é da sua oração diária, pedindo a Jesus que, contra tudo e contra todos, derrame uma insuportável e poderosa unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Essa é a primeira coisa que eu peço de vocês todos. E a segunda é que você contribui e se torne um cooperador, para que isso tudo que eu não consigo fazer sem outros, muitos outros, continue a acontecer. Então tá aí o Pix. Agora, tem gente que diz, eu não sou muito afeito a Pix. São essas venetas pessoais que eu também não consigo entender. O que pode simplificar a minha vida, eu sempre uso logo. Agora, tem gente que, por exemplo, prefere ver menos assistindo no TikTok do que vir para o YouTube, porque tem um preconceito digital que eu também não consigo entender. Mas, como diria minha avó e os antigos, cada doido com a sua mania, né? Mas, pois bem, tem outros meios de contribuição com o meu ministério, para você que é doidinho disso. Então, olha só, é só escrever caiofabio.com.br. Escreveu e aí enter. Apertou, entra no meu blog. E aí ali em cima tem aquela contribuição que está piscando em branco, ó. Clica lá. Muito obrigado, digo eu aí. Aí aparecem dois bancos, Santander e Banco do Brasil, com as contas, com todas as informações que qualquer pessoa precisa ter para fazer um depósito ou uma transferência bancária. Mais opções de contribuição. Clicou ali, aí aparece, passe o verdinho, aparecem as mesmas contas de Santander e Banco do Brasil, aí tem cartões de crédito. Tem gente que diz, não, eu prefiro, porque como eu tenho segurança de quando eu recebo todo mês, em que data, eu prefiro muito mais, porque eu já designo e já assino e faço o cartão de crédito se comprometer 6 meses, 1 ano, mandando essa contribuição e eu não tenho nem o perigo de esquecer, porque já está programado para acontecer. Aí tem o Visa, Mastercard, American Express, Diners Club e cartão Elo. Embaixo tem o PagSeguro, que você sabe como usar. Para quem está no exterior tem o PayPal. Ajude a gente, mande a sua oferta, a sua contribuição, tá bom? Não importa, não fique preocupado com tamanhos nem quantidades, aqui não tem nada disso. Aqui o que vale é o que você faça com espontaneidade e com toda a alegria do seu coração, tá? Agora, o que me alegra mais ainda é pedir para você escrever caiofabio.com.br/cursos. Escreveu? caiofabio.com.br/cursos. Pá! Enter! Aí você cai nessa página dos cursos. Atrás de cada anúncio desse, reconexões, Jesus a chave hermenêutica, ativar, do dilúvio ao apocalipse, aí tem vários aí embaixo, né? Medo de quê? 10 aulas de 1h15 cada uma e 45 minutos de perguntas e respostas, atravessando os 17 tipos de luto mais comum entre nós, na nossa sociedade, o tabu do suicídio, no divã de Deus. Enfim, se você clicar em qualquer desses lugares, haverá um vídeo meu explicando o conteúdo para você, dos lutos. Eu aí sentado ali atrás,
aqui no fundo do jardim, explicando o conteúdo, lá num dos quadrantes aqui do jardim da nossa casa, explicando para você o que eu estou oferecendo nesse conteúdo sobre luto. Não é só sobre o morrer físico, mas sobre a morte no divórcio, a morte de pais vivos que foram embora, nunca mais voltaram e criaram uma orfandade horrorosa no seu coração, traumas enormes, coisas que às vezes reduzem sua vida a um arrastar de lesma, resfolegante, auto-vitimada. Tudo isso o Evangelho pode virar ao contrário. E você ficar livre disso tudo em nome de Jesus. Livre mesmo. Pega esses cursos, são maravilhosos. Cada um deles para você. caiofabio.com.br/cursos. Tá bom? Entre lá agora. O pessoal está esperando. E tem o Poder dos Salmos. Começou a ser oficialmente anunciado essa semana. Eu venho anunciando aqui sozinho, porque eu sei, eu é que estou gravando. Eu já cheguei no Salmo 80 agora, aproximadamente umas 300 aulas de 18, 20, 21 minutos cada uma. Eu sei o poder que está sendo entregue para quem quiser. Eu sei a diferença. Eu sei os múltiplos evangelhos que estão sendo produzidos por essas interpretações da leitura dos salmos, tendo Jesus como chave interpretativa. Aí vira outro salmo, viram outros evangelhos. Eu estou oferecendo a você um poder para lidar com as idiosincrasias da sua existência e com os tópicos da sua existência, que você nunca imaginaria. Iria pensar sempre que são coisas vinculadas a gente muito grande, um rei como Davi, pessoas como Salomão. E não, tudo tem a ver comigo, contigo. Em Jesus nada é para alguém muito importante. Tudo é para todo mundo, pois todo mundo é igualmente importante. Assim como todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, assim todos são igualmente importantes, e sobre todos derramar-se-á e derrama-se a graça de Deus. Eu estou oferecendo para quem quer acelerar processos o poder dos salmos. Entre aí no caiofabio.com.br/cursos e peça o poder dos salmos. Está aí, disponível para você, vai fazer toda a diferença. Quem me conhece sabe que eu não faço promessas vãs. Eu digo a você que vai fazer toda a diferença, eu sei que vai fazer toda a diferença. Em nome de Jesus. Como essa semana eu estava conversando com um querido que durante anos praticou várias formas de esoterismo como mestre esotérico. E tem um grande conhecimento esotérico, variado. Aí começou a me ouvir. Aí depois de algum tempo me ouvindo, fez um contato, querendo saber se aquelas coisas que ele fazia eram erradas. Já que todo crente que ele encontrava dizia para ele: Jesus só vai te ouvir no dia que você abandonar isso tudo. Aí eu falei: meu filho, se Jesus só for te ouvir no dia que você abandonar isso tudo e todas as coisas erradas, a primeira coisa que precisa acontecer com quem te disse isso, eles têm que abandonar a religião deles, porque é uma religião que ensina uma pessoa a dizer para outras o que eles estão dizendo a você, eles já estão no caminho todo errado. Então deixa eu te dizer, não se preocupa com isso não. Não se preocupe com isso. Você viu, você vem me ouvindo, eu não falo sobre esses assuntos, eu só falo quem Jesus é. E o que ele pode ser para você. E o que ele traz de transformação efetiva para a sua vida. E não olho na direção de divindade nenhuma, de mecânica nenhuma, de sistema religioso, de nenhuma natureza ou de nenhuma confissão, ou de nenhuma doutrinação, nada, eu não preciso disso.
Eu estou aqui para anunciar quem Jesus é e o que Ele quer fazer em ti, o que Ele pode fazer em nós, porque é o que Ele fez em mim. Eu estou falando a partir da enciclopédia existencial da minha experiência com Deus. E eu te digo, eu disse a Ele, fica tranquilo, nem se preocupe, continue só ouvindo o que você está ouvindo aqui. Eu falo com Ele de 10 em 10 dias, mais ou menos. E essa semana a gente falou. Ele estava numa alegria, numa alegria. Eu não precisei dizer nada para ele. O Espírito Santo foi falando com ele. E está falando com ele. E todo dia chega para mim e diz, ó, descobri que tem uma coisa assim, assim, assim. E agora eu entendi por que que ela não era saudável para mim. Eu não sabia. Muito obrigado por não me ter dito nada, porque agora eu entendi. Ouvindo o Evangelho, a luz do Evangelho me esclareceu e eu entendi. E essa compreensão ganhou raízes em mim. Eu falei, é por isso que eu nunca digo nada, para não ser só do ouvido, passando pelo cérebro e saindo em algum lugar. Quando você compreende o Evangelho e faz a sua leitura, e o Evangelho entra em você e planta as suas raízes em você, as compreensões que você vai ganhando a partir daí são suas, são pessoais e são inarrancáveis, inarredáveis. Então, por favor, faça esses cursos. Deixe o Evangelho ir, como Paulo diz aos Efésios, produzindo aquela lavagem de água pela palavra. O Evangelho vai produzindo uma lavagem de água pela palavra. Vai limpando as lavagens cerebrais, vai limpando as manias, as fixações, vai limpando os compromissos com as crendices, com as idiotices que a gente abraça, vai tirando as superstições, vai diluindo e desidratando as pseudodivindades, vai fazendo com que aquilo que era só culto ao sagrado vá saindo da sua vida e vai entrando apenas o que é vida do santo eterno em você. E aí a alegria bendita e indizível e que excede a todo entendimento começa a tomar conta do seu coração e ninguém consegue mais arrancar essa alegria de você. Mas se ajude a fazer isso acontecer. Eu estou dando todos os instrumentos, todas as possibilidades de você se equipar com lucidez de consciência. Mas faça você a viagem. Como essa pessoa que eu citei há pouco está fazendo Jesus a chave hermenêutica, e ele diz, eu sempre vou anotando as minhas dúvidas, na aula seguinte, todas elas foram tiradas. Aí você termina dizendo, anote as suas dúvidas e envie. Aí quando eu vou ver a outra aula, as minhas dúvidas outra vez anotadas são tiradas. Eu já estou daqui a pouco acabando Jesus a chave hermenêutica, que são 70 ou 80 aulas aí de 45 minutos cada uma, e ficando cada vez com aquelas dúvidas nenhuma. Todas as que eu tinha, eu não tenho mais. Agora só estão surgindo dúvidas de quem quer saber mais do que já sabe que é o que quer. Aí eu falei, então pode ir mandando para mim, quando, porventura, a resposta não lhe vier naturalmente. Como eu sei que lendo os evangelhos de carreirinha, me ouvindo todo dia lá em Mateus e fazendo os cursos que você está fazendo, você vai crescer avassaladoramente, incontrolavelmente, em nome de Jesus. Está aí, caiofabio.com.br/cursos. Peço o seu. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta com a graça de Deus. Que o amor de Deus seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.